A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos para os nossos 10 minutos de graça de hoje, 10 minutos ouvindo a palavra do Senhor. Hoje nós vamos meditar no livro de Salmos, capítulo 51, versículo 11 e 12. Livro de Salmos, capítulo 51, versículos 11 e 12. Diz assim a palavra do Senhor: Não me lances fora da tua presença, nem retire de mim o teu espírito. Torna a dar-me a alegria da sua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Essas são palavras do rei Davi. O Salmo 51 é um salmo de Davi. Davi foi um homem que enfrentou inúmeras batalhas. A Bíblia nos diz que Davi, ele enfrentou ursos, ele enfrentou leões. Davi enfrentou um gigante, e essa é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, Davi lutando contra o gigante Golias. Davi se torna rei e ele enfrenta inúmeras batalhas, enfrenta reinos, enfrenta exércitos, mas teve uma batalha que Davi conheceu o que significava derrota. Davi havia perdido para ele mesmo. Nós enfrentamos inúmeras batalhas durante a nossa vida e nós vencemos inúmeras dificuldades. E às vezes nós perdemos para nós mesmos. Perdemos para a nossa natureza. Perdemos para a nossa carne. E Davi vivenciou essa experiência. E assim também eu e cada um de vocês, ao longo das nossas vidas, nós vivenciamos esse tipo de experiência. Enfrentamos inúmeras batalhas, enfrentamos inúmeras dificuldades e às vezes perdemos para nós mesmos. E Davi, o rei Davi, passou por isso. Davi havia cometido um adultério com Batseba, ele havia adulterado e pecado contra o Senhor. Ainda no Salmo 51, Davi diz a Deus: olha, pequei contra ti e contra ti somente. Embora outras pessoas estivessem envolvidas no erro de Davi, Davi reconhece que todo pecado é um pecado cometido contra Deus, contra um Deus santo. E é por isso que os nossos pecados ofendem a Deus. Davi, como rei de Israel, rei da nação mais importante, do povo escolhido, separado por Deus, para que Jesus viesse daquela linhagem. Davi, dono de várias terras, de muitas riquezas. Mas quando Davi percebe o erro que ele havia cometido, ele pede a Deus duas coisas. E é nisso que nós vamos focar nesse dia. Davi podia ter pedido para Deus: Deus, não tire o meu reinado. Davi podia ter pedido para Deus: Deus, não tire a minha riqueza. Deus, não tire as minhas posses. Davi, ele tinha muitas coisas que aos olhos dos homens são preciosas. Mas Davi, ele só pede para Deus duas coisas. E ele diz: Senhor, não retire de mim o seu espírito. E o segundo pedido: torna a dar-me a alegria da sua salvação. Olha, Davi, ele reconheceu que sem o Espírito Santo de Deus na vida dele, ele não era ninguém. Sabe, o segundo pedido de Davi, ele depende do primeiro. A Bíblia nos diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. A Bíblia diz que se alguém não tem o Espírito Santo de Deus, esse alguém não é de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo é quem nos transforma a cada dia. O Espírito Santo é quem forja em nós a imagem e semelhança de Jesus Cristo. O caráter de Jesus Cristo é formado em cada um de nós pelo Espírito Santo. Davi sabia que sem o Espírito Santo ele estava completamente perdido. Davi sabia que o bem mais precioso que ele tinha entre terras, propriedades, riquezas, esposas, um reino, prestígio, glamour, Davi sabia que nada disso se comparava à presença do Espírito Santo de Deus na vida dele. Sabe, o Espírito Santo é o que nós temos de mais precioso nas nossas vidas. É Ele quem nos auxilia,
é Ele quem cuida de nós, é Ele quem nos alerta, é Ele que acende o sinal vermelho quando nós vamos fazer alguma coisa que vai nos trazer um prejuízo. Sem o Espírito Santo de Deus, nós não somos nada, sem o Espírito Santo de Deus, nós não temos nada. E Davi reconhecia isso. E se o rei Davi, que foi chamado de um homem segundo o coração de Deus, reconhecia isso, nós também precisamos reconhecer que o Espírito Santo é, sem dúvidas, o nosso bem mais precioso. E Davi, ele faz um segundo pedido para Deus. O primeiro pedido: Senhor, não retire de mim o teu Espírito. Ele começa o versículo dizendo: não me lance fora da sua presença. Deus, eu não quero viver longe de ti. Davi sabia que longe da presença de Deus, o que o esperava era uma vida de amargura, de desilusão, uma vida com completa ausência de paz. E ele diz: Senhor, não me lance fora da tua presença, não retire de mim o teu Santo Espírito. Davi, ele entendeu que ele não havia perdido o Espírito Santo de Deus. Porque ele não diz: Deus, me devolve o seu Espírito. Não. Ele faz um apelo para Deus: Deus, eu sei o que eu fiz, mas por favor, Senhor, não tire de mim o teu Espírito. E Davi, ele faz um segundo pedido. E isso ele havia perdido. Olha o que Davi diz: torna a dar-me a alegria da sua salvação. Se Davi pede a Deus que torne a dá-lo, Davi está pedindo: Deus, eu tinha isso, eu perdi. Deus, dar-me de novo. Quando nós pedimos para alguém nos devolver uma coisa, ou para nos dar novamente, é porque nós perdemos aquilo. O pecado de Davi, a queda de Davi, ela fez com que ele perdesse não a salvação, mas que ele perdesse a alegria da salvação. A alegria da salvação, junto com o Espírito Santo, é o que nos conforta, é o que nos testifica. A alegria da salvação é aquilo no qual todos nós nos apegamos nos momentos de dificuldades. Sabemos que, embora as coisas possam estar desmoronando, embora as coisas, as áreas da nossa vida possam não estar exatamente como gostaríamos que estivesse, mas temos uma certeza, uma plena convicção de que, se fecharmos os nossos olhos nesse exato momento, ressuscitaremos, abriremos os nossos olhos já na glória, ao lado do Pai Celestial. É por isso que Davi diz: Senhor, torna a dar-me a alegria da sua salvação. Davi sabia que sem a alegria da salvação, ele viveria uma vida sem paz, ele viveria uma vida de aflição. Sabe, o segundo pedido de Davi, quando ele pede a Deus para tornar a dá-lo a alegria da salvação, ele está ligado ao primeiro. Quem testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus é o Espírito Santo de Deus. Sem ele, nós não temos, é impossível que nós tenhamos a alegria da salvação. Eu oro para que nesse dia, e você também pode orar, para que nesse dia, se você sente que está distante de Deus, se você sente que algo, alguma coisa ou alguém te afastou de Deus, eu te peço que você ore nesse dia e fale para Deus: Senhor, não tire de mim o teu Santo Espírito. Deus, eu já vivi e eu quero viver novamente a alegria da sua salvação. E se você nunca na sua vida soube o que é ter a alegria da salvação, dobre os seus joelhos nesse dia diante do Senhor. Ore a Ele. Diga a Ele: Senhor, eu ouvi alguém dizendo que há uma alegria imensurável, uma alegria que não pode ser medida na tua salvação. Peça a Ele, fala: Senhor, eu quero essa salvação. E Ele vai encher o seu coração. Confie nele, confie na bondade, na graça, na misericórdia. Deposite na obra de Jesus Cristo toda a sua esperança e toda a sua fé. E Ele vai encher o seu coração de paz. Ele vai te dar o Espírito dele. E Ele vai te dar também, ou te devolver, se um dia você perdeu, a alegria da salvação. Que Deus te abençoe, que Deus ilumine o seu coração, ilumine a sua mente, para que você receba essa palavra, que ela possa produzir frutos no seu íntimo,
em nome de Jesus. Amém.